começou a desenvolver a PNL no Brasil. Aqui não se sabia nada. Nós começamos... Tu é de 90 e poucos, né? Daquela época. Então, imagina, aquilo lá era uma tropa selvagem, né? Nós éramos absolutamente rebeldes e selvagens, mas nós fazíamos coisas ousadas, nós inventávamos experiências, sempre com cuidados e com observação rigorosa. E aí a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo, e as ferramentas vão avançando. A PNL não parou no tempo, evidentemente que ela avançou e avançou muito. E hoje o que a gente sabe? Tirando o lixo, que eu já adverti vocês, e vocês já têm uma vacina para saber onde é que vocês estão se metendo. A PNL, resumidamente, ela prova que a mente humana funciona com princípios da cibernética. O que é princípios da cibernética? Máquina, celular, software, computador, tá? Como é que é? A cibernética está aí. Como é que é isso? Tu liga um equipamento, um rádio, aí ele funciona. Depois tu desliga, depois que ele termina a tarefa dele. Tu liga o teu liquidificador, bota lá dentro os troços, aí tu liga, aí ele faz o que tem que fazer, depois tu desliga, quando terminou a tarefa. Isso que eu estou te descrevendo é uma unidade cibernética completa. Algo liga, há um processo e depois desliga. Pronto. O nosso pensamento é exatamente isso. Algo liga, há um processo e depois desliga, atendendo determinadas condições. Quando tu tem medo de falar em público, algum de vocês tem timidez? Ótimo. Eu acho isso encantador. A gente pergunta para os tímidos quem tem timidez e eles desinibidadamente, dane-se, fazem assim. Ou seja, eles se expõem à sua inibição, o que é uma coragem. Vamos lá. Aliás, os paradoxos vivem na nossa mente o tempo todo. Então aí como é que você faz para ter a timidez? Como é que você faz para ter a inibição? Você tem um momento que o teu inconsciente sabe que tem um problema. Tipo, eu vou me expor. Daqui a pouco ele vai me colocar numa situação de exposição. Você não está exposto, mas você está pensando que vai ser. Aí você ativa um mecanismo que liga. Aí vários processos acontecem dentro da tua cabeça, que envolvem o teu corpo, envolvem hormônios, envolvem neurotransmissores e que tem como janela as emoções, entre elas o medo. E aí você fica com medo. Aí você tem comportamentos relacionados a isso, que um deles é se esconde, fica quieto, faz de conta que você é paisagem, não chama atenção, não levante a mão quando ele chamar, ok? E aí ele chama, aí você fica quieto, você se faz de parede, né? Você não é comigo, eu nem sei. E aí ele muda o foco dele, ele olha para outro lugar e aí você desliga o medo. Aí você está aliviado, acabou o processo. Você acabou de fazer um processo cibernético. Como é que eu te ajudo a tirar essa inibição? Eu vou estudar como você liga, quais processos você faz e, do ponto de vista da tua estrutura de pensamento. Eu não vou estudar hormônio. E como é que você sabe que está na hora de desligar? Como é que você consegue esse botãozinho de desligar e se alivia? Por exemplo, olha que curiosidade. Se eu consigo fazer o botão de desligar mais cedo, você fica mais aliviado mais cedo. Se eu consigo fazer o botão de ligar, não ligar, você nem ativa. Ou se eu consigo fazer o processo quando você liga, em vez de fazer você ficar mal e com medo, ficar eufórico e seguro. Aí você ganhou um presente. Tudo isso é possível. E tudo isso é cibernético. Para eu poder fazer isso, eu preciso entender o mecanismo que você usa. E o mecanismo é cibernético. Algo liga, processa e desliga. E aí você tem 3 fases de feedback. O primeiro feedback é como é que você sabe quando liga. O segundo feedback é como é que você sabe que está processando. E o terceiro feedback é como é que você sabe que está na hora de parar. O teu defeito está num desses 3 ou nos 3. E a minha tarefa é te ajudar a consertar isso. Ok? Bom, parece fácil, não é? É bem complicado. Mas assim, a lógica é fácil. Vamos lá.
O processo da interação da programação neurolinguística com um cliente, com esses princípios da cibernética, ele é otimizado, ele é facilitado, ele é acelerado quando a gente usa padrões de linguagem especiais, que tem 2 kits aqui. Um kit de perguntas muito especiais. Nós somos reis das perguntas. A programação neurolinguística é a ciência das perguntas. As nossas perguntas não são equivalentes às perguntas que vocês conhecem. Quando você vê um praticante de PNL em ação, você vai ver perguntas muito bizarras, muito esquisitas. Nós mudamos um sistema de crenças de uma pessoa em 1 minuto, nós convertemos uma convicção de uma pessoa em 1 minuto com uma pergunta. E que muda a vida dela. Aí, isso é mágica, né? Não, isso é técnica. O problema não é a pergunta mudar ela, isso é a parte mais fácil. O problema é chegar à pergunta que muda. Isso demora. Isso não é 1 minuto, demora mais. Tá? Aí tem que conversar bastante com ela até ter todas as informações para estruturar a pergunta que vai ativar o sistema inconsciente capaz de mudar. Mas quando a mudança acontece é uma pergunta, que muda em 1 minuto. Uma convicção.